Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras, caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e a gente inicia hoje, lembrando de Maria, e hoje eu vou botar uma música bem bonita, Maria, Maria, vamos cantar aí Maria, Maria, porque representa todas as mulheres que lutam, que têm coração. Hoje celebramos o Imaculado Coração de Maria. O Evangelho é Lucas capítulo 2, versículos 41 ao 51. E vamos de música. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive. Muito bem, estamos de volta, lembrando a todos e a todas que a gente para analisar algumas questões. A gente analisa assim de forma muito fria. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e a pessoa dizia: temos que ser contra o aborto, porque o aborto é um crime, é um pecado, a gente não pode matar. Eu concordo com a pessoa, mas essa mesma pessoa diz que bandido bom é bandido morto. Eu quero analisar, desculpe eu fazer a minha análise pessoal, a pessoa diz: eu sou pró-vida, mas pró-vida até a página 2. Da página 2 à página 3, aí a pessoa é pró-morte. Uma das coisas que mais nos assusta, eu não falo me assusta, mas nos assusta, é você dizer que é pró-vida e defender a pena de morte. É você dizer que é pró-vida e concordar com torturadores do regime militar. Não estou aqui dizendo que você não pode fazer isso. Pode, livre-arbítrio. Ou a gente é pró-vida literalmente, e como eu citei para um amigo, eu tenho um amigo de fé, de caminhada, que diz que a vida é sagrada desde o nascer até o morrer naturalmente, sem tortura no meio termo. Mas a pessoa achou que eu estava defendendo o petismo, o lulapetismo. É porque você é esquerdista. Não, é pró-vida. Mas não pró-vida simbólico. É o pró-vida real, o pró-vida que envolve a nossa adesão coerente à defesa da vida. Por isso hoje o nosso tema, Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 51, onde celebramos Imaculado Coração de Maria, e a gente pode dizer do coração transpassado de Jesus ao coração doloroso de Maria, aonde você vê claramente o que ocorre. A gente sabe muito bem que existe, uma realidade das teorias e a prática. Olha comigo bem como que mulher santa e boa, maravilhosa que foi Maria, que soube ter o silêncio sagrado. E a gente entra, o silêncio que ainda impera entre nós, eu falo nós, filhos e mães, mães e filhos, entre o templo em Jerusalém, quando Maria chega lá, com Jesus sendo questionado pelos doutores da lei, e ele demonstrando uma sabedoria fenomenal. Ele, na idade de 12 anos, no contexto judaico, já era considerado maior de idade. E a gente olha claramente a realidade de Maria, que tem a dor de saber quem era o seu filho, mas não podia tirar onda. Não acontece que nem uma mãe de um amigo nosso, que o filho era capitão. Meu filho é capitão. Aqui tem a mãe de alguns filhos de alguns amigos que são padres, conhecidos. Meu filho é padre. Meu filho é médico. Maria não fez nada disso. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 2, versículos 41 ao 51, é uma cena muito peculiar. Jesus menino no templo. A gente proclama essa liturgia em 2 momentos da igreja. Primeiro, a gente proclama ela hoje, no dia da Imaculado Coração de Maria. E também a gente coloca esse mesmo texto lá no dia da Sagrada Família. Mas esse texto carrega uma força atual, urgente, que é cortante. Por que cortante? Porque quantas mães têm seus filhos desaparecidos? Seus filhos que desaparecem não apenas 3 dias, e sabemos que os 3 dias aqui que o autor sagrado fala tem a ver com os 3 dias que Jesus permanecerá no túmulo.
Jesus, ele não estava ali querendo fazer uma peraltice para Maria e para José. Lembrando que Maria e José voltar 3 dias, lembrando que 3 dias de Jesus, no contexto bíblico, não é os 3 dias, 72 horas que nós temos, mas sim é o contexto de 36 horas. Quando encontram Jesus no templo, entre os mestres da lei, uma pergunta nos confunde. Quando Jesus pergunta a Maria, e ao qual ela fala, mas não chamou ela de mãe. Ele nunca apareceu na Bíblia chamando ela de mãe. Toda vez que falou com Maria, chamou de mulher. Mas aqui a pergunta de Jesus é uma pergunta essencial. Não sabeis que eu deveria estar cuidando das coisas do meu Pai? Talvez a gente não sabe que esse menino chamado Jesus, nesse contexto desse evangelho, ele tem uma consciência da sua missão. E nós, às vezes, não temos consciência da nossa responsabilidade. Quando nós, como cristãos batizados, dizemos que bandido bom é bandido morto. E usamos a ignorância de dizer, eu sou contra o aborto. Mas ser contra o aborto não é ser contra a pessoa que, por motivo que não me interessa, pratica o pecado, o crime do aborto. Maria e José não compreenderam bem aquela fala de Jesus. Talvez eu não compreenderia também. E talvez, e eu falo talvez, desculpe, a pessoa reclamava comigo outro dia, eu vou falar talvez que é suposição. Nós não consigamos compreender, e com todo respeito, o plano de Deus em nossa vida. Uma fé autêntica, uma fé que envolve, às vezes, mais pergunta do que resposta. Aí eu lembro do meu amigo Moisés Arantes, quando ele diz, né, e o Moisés Arantes está no Globoplay, ele está lá, tô sabendo, ele me contou já, é só você que tem Globoplay ver lá, tem uma série com o nome dele lá, ele está participando de uma série. Mas que continua, né, essa busca incoerente, essa busca às vezes insensata, essa busca às vezes que não tem nada a ver de outras coisas que não é o plano de Deus. E tenta responder Deus com aquilo que não dá a ver. Maria, a mãe de Jesus, ela não vem como dona. Às vezes nós pais, eu pai, você mãe, você pai, também quer ser dono do filho ou da filha. Mas ela apenas observa e guarda no coração. Maria nos ensina algo que às vezes nós precisamos aprender: o silêncio. Interessante, olhando para o menino Jesus no templo, e hoje nós temos nossos meninos e meninas que não são encontradas no templo. Muitas das vezes são encontrados caídos nos becos, nas vielas, com uma bala bem colocada no lugar que aqueles que são bandidos, que se dizem autoridade algumas vezes. São meninos e meninas negros, são meninos e meninas assalariados, pois se mora na favela ou se mora na periferia, pronto, já é um símbolo, um sinal que é bandido. São corpos negros, são indígenas, somos nós, a minoria. São os jovens abandonados pelo Estado, que às vezes não dá para esses meninos, essas meninas, uma opção de lazer. Quando vai procurar trabalho, lhe pedem experiência. E aí são obrigados a entrar no contexto da, vamos dizer assim, comprar uma moto e fazer a famosa ideia de motociclista, de entrega de alimentos. Quase que uma vida de escravo, abandonados à própria sorte, sem assistência pública, sem escola e até mesmo sem igreja, porque às vezes a igreja é a primeira também a condenar, a julgar. Jesus hoje, se ele nascesse, ele nasceria na Palestina. E certamente ele seria uma das crianças, dos jovens, adolescentes que está entre os escombros. Ou talvez seria um dos meninos do morro aqui do Rio de Janeiro, muitas das vezes confundido com um bandido, quando sai de bicicleta para entregar alimentos. Talvez fosse também um dos meninos que, por motivos que não nos interessa, conseguem postar um fuzil, carregar uma arma. Mas mesmo assim, nada justifica o tratamento desigual que nós não damos à nossa juventude das comunidades. E celebrar o coração de Maria hoje, Imaculado Coração de Maria hoje, é celebrar todas as mães que têm seus corações transpassados, não por espada, mas por rajadas de metralhadora,
por violência real, que muitas das vezes nós não percebemos. Nós, homens, pode ver que José fica quietinho, Maria que fala. E eu paro por aqui, peço a Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis ao seu amor, para que possamos caminhar na graça. Eu sou Daniel Nonato. Preciso ter força, preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha.